Capítulo 39. Foi no caminho de volta que Petre compreendeu que ia matá-lo. Sabia que precisava, sabia que era a única saída que restava. Deveria ter feito isso antes, disse a si mesmo. Muito antes disso tudo, naquela primeira noite, quando sentou ao lado dele no carro. Teria sido muito melhor. Assim, o supremo horror e degradação dessa noite teriam sido pelo menos evitados. Ela não pensava nisso naquela hora. Foi uma ideia que nem de longe passou pela sua cabeça. Procurava fugir, escapar dele de alguma outra forma. A ideia de segurança nunca se manifestava deste modo. A sua eliminação. Mas Petre sabia que ia fazer isso agora, nesta noite. Não trocaram uma palavra sequer por todo o caminho, desde quando deixaram a casa do juiz de paz. Por que deveriam? O que havia para dizer? O que havia para fazer agora? Exceto esse gesto final que lhe ocorreu ao passar por um poste telegráfico branco 6 quilômetros depois da saída de Hastings. Bem na hora que o poste passou. Clac! Um estalo, e a ideia estava ali, como se Petre tivesse passado por células fotoelétricas que cruzavam a estrada a partir daquele poste telegráfico especial. De um dos lados, inércia, desespero passivo, fatalismo. Do outro lado, resolução madura, ausência de remorso, sentimentos irredutível. Vou matá-lo, esta noite. Antes que esta noite termine, antes que volte a claridade. Nenhum, nem outro diziam coisa alguma. Ele porque estava satisfeito. Fizera aquilo que havia planejado. Chegou a assoviar de leve, uma vez, por um breve tempo, mas depois silenciou de novo. Ela nada dizia, porque estava arrasada, destruída no sentido exato da palavra. Nunca antes se sentira desse modo. Já nem sequer sentia a mente atormentada. A luta havia terminado. Agora estava mergulhada em torpor. Havia nela mais sentimento logo depois do desastre de trem do que agora. Petre seguia a viagem de olhos fechados. Como uma mulher que retorna de um funeral para quem tudo que valia a pena na vida acabara de ser enterrado e para que não havia restado sobre a terra coisa alguma que valesse a sua atenção. Por fim, ela o ouviu falar. Pronto, foi tão ruim assim? Perguntou. Ela respondeu mecanicamente, sem abrir os olhos. Onde você está? O que quer de mim agora? Exatamente nada. Você vai para o mesmo lugar onde estava antes. Isso é só entre mim e você. E quero que continue desse jeito, entendeu? Nenhuma palavra com a sua família. Não até que eu esteja pronto. Vai ser o nosso segredinho, seu e meu. Ele temia que, caso a levasse consigo logo de saída, a família resolvesse modificar o testamento. Temia que, caso a deixasse ficar com a família e eles viessem a saber do casamento, conseguisse uma anulação para ela. Como se mata um homem? Não havia nada aqui, nenhum recurso. O campo era plano, a estrada reta. Se ela desse o puxão no volante e tentasse deixar o carro fora de controle, nada mais ia acontecer. Eram necessários lugares íngremes, curvas fechadas, e o carro deslizava sossegadamente, sem velocidade. Na certa, apenas se sacudiria no meio da poeira, na beira da estrada, para chocar-se com o poste telegráfico. E no final os dois ali dentro iam só sacolejar um pouco. Além do mais, mesmo que isso fosse realizado, Petre não tinha intenção de morrer junto com ele. Queria só ele morresse. Petre tinha um filho ao qual era dedicada, um homem que amava. Ela queria viver. Sempre tivera uma vontade insaciável de viver, a vida inteira. E ainda tinha agora, mesmo no estado de torpor em que se achava, essa vontade ardia teimosamente dentro dela. Nada era capaz de extingui-la, senão, a essa altura, ela já teria provavelmente levado a cabo outra opção. Ai, meu Deus, Petre exclamou interiormente, se pelo menos eu tivesse um. E nesse instante Petre soube como fazê-lo. Soube como iria fazê-lo, pois a próxima palavra símbolo, fulgurando diante dos seus olhos, foi revólver. E assim que a palavra surgiu, trouxe consigo a resposta para o seu apelo. Na biblioteca em casa havia uma arma.
ali, em algum lugar. Uma breve cena, ocorrida muitos meses atrás, voltou à sua mente. Sepultada até então, reapareceu de súbito, tão nítida como se tivesse passado apenas um momento. A luminária de leitura, confortavelmente acesa e lançando sua luz alegre. O Sr. Hazard ficara sentado ali até tarde, lendo um livro. Os outros tinham ido dormir, todos exceto Petrus. Ela fora a última a deixá-lo na biblioteca, um rápido beijo na testa dele. Quer que eu tranque tudo? Não, pode subir. Eu vou dormir daqui a pouco. Não vai esquecer de trancar? Não, não vou esquecer. Então dê uma risadinha naquele seu jeito seco. Não fique nervosa. Estou bem protegido aqui embaixo, hein? Há um revólver numa das gavetas bem aqui do meu lado. Nós o guardamos especialmente para os assaltantes. Foi ideia de Grace, muitos anos atrás. Desde então não se viu nem sombra de um ladrão por aqui. Petrus riu daquela galhofa melodramática e respondeu com muita sinceridade. Eu não estava pensando em ladrões, mas numa repentina tempestade no meio da noite e nos estragos nas cortinas. Petrus riu naquela noite. Mas agora não ria. Agora ela sabia onde havia uma arma. Era só enfiar o dedo, puxar o gatilho e teria paz, teria segurança. Pararam e ela ouviu a porta do carro do seu lado abrir com um estalo. Petrus ergueu os olhos. Estavam em um túnel de árvores frondosas na rua. Ela reconheceu a formação simétrica das árvores, o aclive do gramado ao redor, os contornos vagos das residências particulares ao fundo. Estavam na rua dela, porém mais adiante, a um quarteirão da sua casa. Ele estava sendo cauteloso, deixando Petrus a uma boa distância da casa para ser discreto. Ficou ali sentado, à espera de que ela entendesse que devia sair do carro. Petrus olhou para o seu relógio de pulso mecanicamente. Ainda não eram 11 horas. Deviam ser umas 10 quando aquilo aconteceu. Levaram 40 minutos para voltar. A volta não fora mais lenta do que a ida. Ele viu Petrus olhar o relógio. Sorriu com sarcasmo. Casar não toma tanto tempo assim, não é? Morrer também não toma muito tempo, pensou Petrus em segredo. Você não quer que eu vá com você? Perguntou com um sussurro. E para quê? Retrucou ele com insolência. Não quero você. Só quero aquilo que no final vem com você. Trate de ir para o andar de cima, para o seu pequeno leito imaculado. Pelo menos imagino que seja, afinal, com esse bio à solta pela casa. Petrus chegou a sentir um calor nas faces, mas nada mais tinha importância, não ligava mais para nada, exceto o fato de que a arma se achava a um quarteirão dali, e ele estava aqui, e os dois, ele e a arma, tinham de se encontrar. Fique quietinha no seu canto, ele aconselhou. Nada de viagens inesperadas para fora da cidade, Petrus. A menos que você queira que eu, de repente, me apresente e declare ser o pai do menino. Agora eu tenho a lei a meu favor, sabia? E vou direto procurar a polícia. Bem, você me espera aqui um instante. Vou voltar num segundo. Vou lhe trazer algum dinheiro. Você vai precisar até que fiquemos juntos de novo. Seu dote, disse ele com ironia. Tão cedo? Bem, para falar a verdade, não estou precisando. Tem uns caras nessa cidade que jogam cartas muito mal. Em todo caso, por que me dar aquilo que já é meu? Um bocado de cada vez. Posso esperar. Não me faça favor algum. Petrus pôs o pé para fora do carro com relutância. Onde posso achar você no caso de ser preciso? Vou ficar por perto. Vai ter notícias minhas de vez em quando. Não tenha receio de me perder. Não, tinha de ser nesta noite. Ela repetia para si mesma, sem parar. Antes que as trevas terminassem e viesse o raiar do dia. Caso ela esperasse, perderia a coragem. Essa cirurgia tinha que ser executada de um só golpe. Esse tumor no seu futuro tinha de ser extirpado. Não importa onde ele vá nessa cidade, nesta noite, Petrus se jurou a si mesmo.
Vou encontrar o seu rastro, vou achá-lo e pôr um ponto final na sua vida. Mesmo que eu tenha que destruir a mim mesma para fazê-lo. Mesmo que eu tenha de fazê-lo diante de 100 pessoas. A porta do carro fechou. Ele tocou o dedo no chapéu com um ar sarcástico. Boa noite, senhora George. Tenha doces sonhos. Tente dormir pensando numa fatia de bolo de casamento. Se não tiver bolo de casamento, tente um naco de pão dormido. De um jeito ou de outro, você continua sendo a mesma coisinha ordinária de sempre. O carro deslizou ao seu lado. Os olhos de Petris fixaram-se na placa de trás, cravaram-se nela, memorizaram seus números e letras, ainda quando o carro acelerou e ganhou velocidade. Foi ficando pequeno. A luz vermelha de trás virou na esquina seguinte e desapareceu. Mas a placa pareceu pairar ali diante dos seus olhos, como uma tabuleta fantasma, suspensa contra o fundo da noite, durante longos minutos. NY 09231. Então também isso se dissolveu no ar. Alguém caminhava pela rua silenciosa, bem perto dela. Petris se pôde ouvir o tic-tac dos saltos altos. Era ela mesma. As árvores iam passando por ela, lentamente. Alguém estava galgando os degraus de pedra da varanda. Ela ouvia o ruído de fricção dos passos que subiam. Era ela mesma. Alguém se achava de pé diante da porta da casa agora. Ela pôde ver o reflexo obscuro na vidraça à sua frente. Movia-se como ela se movia. Era ela. Petris se abriu a bolsa e tateou seu interior em busca da chave da porta. Sua chave. Essa era boa. A chave que deram para ela. Ainda estava ali. Por algum motivo, isso a deixou surpresa. Estranho voltar para casa desse jeito, como se nada tivesse acontecido. Procurar a chave na bolsa, colocar a chave na porta e entrar na casa. Ainda voltar para casa, assim, e ainda entrar na casa. Tenho que entrar aqui, ela se defendeu. Meu bebê está dormindo nesta casa. Está dormindo no andar de cima neste instante. É aqui que preciso estar. Não tem outro lugar para ir. Lembrou-se de como precisara mentir nesta noite, pedir que a senhora Hazer cuidasse de Hugh para ela, enquanto ia visitar uma amiga nova. O Sr. Hazer estava numa reunião de negócios e Bill tinha saído. Petris acendeu a luz no saguão de baixo. Fechou a porta. Depois ficou ali de pé um instante, sua respiração agitada, as costas coladas na parede. Estava tudo tão quieto nesta casa. As pessoas dormindo, as pessoas que acreditavam em você. Pessoas que não esperavam que você trouxesse para casa. Essa casa, o escândalo e o assassinato, em troca de toda a bondade que lhe deram. Ficou ali imóvel, de pé, tão silenciosa, tão parada, que não era possível sequer suspeitar o motivo que a trouxera de volta. O que ela viera fazer ali? Nada restara, nada, nem casa, nem amor, nem sequer um filho. Ela perdera o direito a esse amor vindouro. Havia maculado seu futuro. Ela também havia perdido seu filho. Ele se voltaria contra a mãe quando ficasse grande o bastante para saber o que ela fizera. Ele, um homem, fizera tudo isso a ela. Não bastou ter feito uma vez. Viera agora fazer o mesmo, de novo. Arruinara 2 vidas dela. Esmagara a pobre, simplória e inofensiva moça de 17 anos de São Francisco, que tivera o azar de cruzar o seu caminho. Fizera em pedaços aquela moça, pisara nos seus sonhos pueris e cuspira neles. E agora esmagara a dama de mentira, a quem chamavam Petris. Ele nunca mais esmagaria ninguém. Uma careta torturada descurou seu rosto por um momento. O seu punho fechado foi ao encontro da testa e ficou ali. Uma inalação de extrema suavidade, mas também de terrível resolução. Sacudiu todo o seu corpo. Em seguida, ela avançou titubeante de lado, na direção da biblioteca, como um bêbado cômico, destituído da
coordenação necessária para olhar de frente na direção para a qual tenta caminhar. Acendeu o grande abajur de leitura no centro da mesa. Dirigiu-se para o armário de bebidas, abriu, serviu um pouco de conhaque e bebeu. O conhaque pareceu abrir caminho, a fogo, por dentro dela. Mas Petris dominou a sensação com um esforço resoluto. Ah, sim, a gente precisa disso quando vai matar alguém. Pôs-se a procurar a arma. Primeiro tentou nas gavetas da mesa. Não estava ali. Só papéis e outras coisas. Mas ele dissera que havia uma arma ali, naquela noite, então deveria haver, em algum canto dessa sala. Nunca diziam uma mentira, por mais ligeira que fosse. Nem ele nem a senhora Hazard, nem Bill, na verdade. Essa era a grande diferença entre eles e ela. Por isso eles tinham paz, e ela não tinha paz alguma. Em seguida, Petris tentou na escrivaninha do Sr. Hazard. O número de gavetas e escaninhos era maior, mas ela vasculhou todos, um por um. Algo reluziu quando Petris moveu para o lado um pesado caderno de contabilidade, na última gaveta de baixo, e lá estava ela, empurrada para o fundo. Petris retirou-a. Seu aspecto inofensivo, a princípio, foi quase uma decepção. Tão pequena para realizar algo tão grande, para tirar uma vida. Níquel polido e osso, e aquele bojo canelado no meio onde se achavam ocultos, ela supunha, os poderes da morte. Em sua falta de familiaridade, experimentou bater de leve no tambor da arma, com o canto da mão. Puxou, tentando abrir, sob o risco de provocar um disparo prematuro, imaginando que, apenas por manter seus dedos longe do gatilho, evitaria um tiro. De súbito, com uma facilidade espantosa diante do caráter acidental do seu contato com a arma, o tambor se inclinou e abriu para baixo. Câmaras redondas, negras e vazias. Ela vasculhou mais um pouco o interior da gaveta. Descobriu a mesma caixinha de papelão que entrevira na primeira busca, que pusera de lado num gesto afobado. Dentro algodão, como se fosse para conservar cápsulas de um remédio altamente perecível. Mas em vez disso, os cartuchos, envoltos em aço, de nariz achatado, apenas 5 deles. Ela os introduziu nas câmeras, um por um, nas covas que eram o seu destino. Uma das câmaras ficou vazia. Petris fechou a arma. Imaginou se caberia na sua bolsa. Tentou guardá-la ao comprido, o lado chato voltado para cima, e coube. Fechou a bolsa, levou-a consigo e saiu da biblioteca. Dirigiu-se para o fundo do saguão. Pegou a lista telefônica de classificados, procurou no item garagens. Ele podia deixar o carro na rua, de noite. Mas Petris se achou que Steve não faria isso. Era do tipo que tinha muito orgulho do seu carro, do seu chapéu, do seu relógio. Era o tipo de homem que dava valor a tudo, menos a sua mulher. Na lista, as garagens estavam em ordem alfabética, e Petris começou a ligar para elas conforme essa disposição. O senhor tem aí um carro de Nova York que fica guardado durante a noite, com a placa 09231? Na terceira tentativa, o vigia da noite respondeu: sim, temos. Entrou faz apenas uns minutos. Senhor Georgeson? Sim, isso mesmo. Que deseja a senhora? O que quer de nós? Eu estava nesse carro ainda há pouco. O homem que o dirige acabou de me deixar em casa. Descobri que deixei uma coisa com ele. Preciso muito recuperar esse objeto. Por favor, é importante. O senhor me diria onde posso encontrá-lo? Não estamos autorizados a fazer isso, senhora. Mas eu não posso entrar em casa. Ele ficou com a minha chave, entende? Por que não toca a campainha? Replicou a voz grosseira. Seu estúpido. Ela perdeu a paciência. Sua fúria acabou por lhe conferir uma eloquência plausível. Para início de conversa, eu não podia ter saído com ele. Não quero chamar a atenção dos outros. Não posso tocar a campainha? Entendi, senhora, entendi. Zombou o homem do outro lado com aquele tom pastoso que ela sabia que a voz ia ter. Entendi. E emitiu um duplo estalar da língua à guisa de pontuação.
Espera aí que eu vou dar uma olhada. Ele largou o telefone e quando voltou disse: ele tem deixado o carro com a gente faz algum tempo já. O endereço na nossa ficha é Decatur Road 110. Não sei se ainda é, mas ela já tinha desligado.